você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Brasil! Estamos em época de Copa e eu acho incrível a animação que se junta e a unidade do povo brasileiro, de todo mundo gritar e torcer pelo Brasil. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje vamos falar sobre viver em paz com todos. E esse é o episódio 2 da nossa série Vida em Abundância. Então, se você puder, abra a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 12 e deixa também reservado 1 Pedro capítulo 3. Então, vamos lá? Antes da gente começar a leitura da passagem que eu pedi para você separar aí, eu quero que você me responda aí nos comentários. Pausa esse vídeo e responde. De 0 a 10, quanto que você acha que você vive em paz com os outros, né? Com as pessoas ao seu redor. Pois bem, vamos ler agora a passagem que eu falei para você separar. Se você não pode ler no momento, está dirigindo, está fazendo alguma coisa, tudo bem. Presta atenção agora no que o Senhor quer comunicar ao seu coração. Em Romanos, capítulo 12, no verso 17, diz assim: Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal, praticando o bem. E agora a gente vai para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 11, que diz assim: Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazerem o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupe e não tenha medo de ameaças. Em vez disso, consagre a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparados para explicar. Faça-no, porém, de modo amável e respeitoso, mantendo sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Bom, eu vou dar um exemplo a vocês que aconteceu comigo desse versículo na prática. A depender de você, procure viver em paz com todos. Estava inserida num ambiente a qual aconteceu uma situação que eu fiz, e não foi uma situação que eu fiz ruim, tá? Mas grande parte ficou contra mim. E uma pessoa específica aproveitou para falar muitas coisas, né? Muitas besteiras. Mas enfim, isso passou e eu continuei cumprimentando essa pessoa, falando com essa pessoa normal. Aonde eu encontrava essa pessoa, eu falava com ela, cumprimentava e assim seguia. E depois aconteceu de eu encontrar essa pessoa em outro ambiente e falar com essa pessoa novamente. E essa pessoa me respondeu. Só que as meninas que andam comigo falou que quando essa pessoa me respondeu, ela virou os olhos, né? Depois que eu virei as costas, essa pessoa virou os olhos, como se tivesse dizer exatamente essas palavras, ou que menina chata, só falou comigo por educação mesmo. Mas, enfim, amados,
Algumas pessoas vieram me questionar e falaram assim, por que você ainda fala com essa pessoa? Não faz sentido você cumprimentar essa pessoa. E eu falei assim, olha, eu não fiz nada. Eu tô com a minha consciência tranquila mediante ao meu relacionamento com essa pessoa. Eu não fiz nada com essa pessoa. Então, se essa pessoa não quiser conversar comigo, não quiser falar, tudo bem, eu paro de falar. Mas eu falando e essa pessoa ainda continuar respondendo, eu vou continuar falando. E pra mim, tudo bem, eu não vou caçar confusão com essa pessoa, eu não vou simplesmente questionar por que ela virou a cara quando virou os olhos, quando eu virei as costas, algo do tipo. Mas, assim, amados, aí é que entra. Porque numa mentalidade de pessoas mundanas, né? Não no sentido mundana, sabe? Às vezes a mentalidade pode estar inserida, tem pessoas dentro da igreja. Que é essa mentalidade de simplesmente ter que revidar, ter que dar insulto por insulto, pagar mal com outro. E isso é terrível, porque o Senhor, Ele nos ensina, olha, se teu inimigo te fizer algum mal, você vai servir a água para ele. Se ele precisar, você dá alimento a ele. Então, quando acontecem situações assim na nossa vida, nós precisamos reagir conforme o céu. E como o versículo central desse vídeo, né, que é a depender de você, viva em paz com todos. Não significa que não vai ter algum conflito, porque como aconteceu nesse caso da menina, ela tem algum conflito comigo, só que dependendo de mim, não vai ter confusão. Dependendo do cristão, não vai ter briga, porque uma briga acontece quando duas pessoas se prontificam para brigar. Quando uma pessoa briga sozinha, ainda que essa pessoa brigue e vá te atacar ou vá fazer alguma coisa com você, essa pessoa está brigando sozinha. A briga só realmente vai acontecer se você revidar na mesma proporção dessa pessoa. E é isso que Jesus vem trazer para os seus discípulos, para os seus seguidores. Meus amados, vocês não precisam agir com as pessoas de maneira ruim, da mesma forma que elas agiram com vocês. Se elas agirem de maneira ruim com vocês, ajam da melhor forma possível. E dessa forma, vocês vão estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa, a ponto de ela questionar por que essa pessoa está me tratando bem se eu estou tratando essa pessoa mal. Por que essa pessoa não revida os meus insultos se eu estou insultando essa pessoa? E a gente tem que tomar muito cuidado, amados. Muito cuidado, porque eu tenho visto muito no nosso meio, né, essa mentalidade de tipo, eu sou crente, mas eu não sou besta. E não é no sentido de você ser besta, não. De fato, o Espírito de Deus não nasceu para ser bobo, não. Nenhuma pessoa precisa ser boba. Mas a maioria das pessoas que usam essa frase é para justificar justamente uma ação que fez contra outra pessoa porque a outra pessoa lhe fez o mal. Então você reagiu de maneira ruim também e quis justificar essa ação. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É claro que essa, como eu falei, né? Essa é uma mentalidade que já vem implantada na nossa natureza terrena e carnal. Mas essa natureza terrena e carnal, ela é transformada. Em Romanos capítulo 12, fala que, logo no início do capítulo, fala que não nos amoldemos aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela completa mudança da mente de vocês. E então, os passos para que você possa viver uma vida em paz com todos é, primeiramente, você santificar Cristo como Senhor no seu coração. Entender que Ele é agora o Senhor e que você não precisa mais ter a mentalidade do mundo. Essa mentalidade de eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Não, agora com Cristo você precisa ter uma nova mentalidade. Eu dou uma boiada para não entrar numa briga e eu dou um boi para poder sair dela.
E essa mentalidade vem justamente com a contemplação da palavra, a contemplação da beleza do Senhor. Amados, cada um tem um temperamento, né? A gente sabe. Mas isso precisa estar presente na vida de todo cristão. Não é simplesmente só questão de temperamento. Porque eu vejo muito também as pessoas dizendo assim, eu tenho um temperamento de Pedro, para justificar essa agressão ao outro. Ah, não, eu insultei o outro é porque eu sou assim, eu tenho um temperamento de Pedro. Amados, esse temperamento de Pedro que é falado era antes do Espírito Santo descer sobre ele. Depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, não teve mais temperamento forte. Até porque essa carta que eu li agora foi de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. E o que mais fala nas cartas de Pedro é: amados, sejam amáveis, amados, sejam misericordiosos, sejam pacientes, sejam gentis. Esse é o Pedro transformado. E é esse Pedro que tem que se tornar espelho e referência para todos os cristãos. O viver em paz com todos não é simplesmente um conselho do Senhor. É uma identidade do cristão. Precisa estar apoiado na vida de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor. Então, não sei como é que está a sua situação mediante ao seu relacionamento com o outro. Como que você reage quando o outro fala com você? Se o fulano de tal joga uma indireta para você no status, você já vai responder? Ou você simplesmente vai deixar que aquela indireta não afete a sua vida? E eu sei que isso tem muito a ver também com ego. A maioria das pessoas que são afetadas com insulto, com ofensas, são pessoas que têm um ego inflado. E esse ego inflado é mediante a uma falta de identidade firmada nele. Então, o meu conselho para você é, se você identificou que você é o tipo de pessoa que trata insulto com insulto, é você começar a contemplar a palavra do Senhor. Começar a ter sua mente renovada pela oração e pela palavra, pela contemplação da beleza e da mansidão de Cristo. E isso vai começar, esses frutos do Espírito vai começar a fluir na sua vida. Naturalmente. De maneira natural. Sabe, amados? Eu imagino que para quem tem um temperamento mais forte, é realmente mais difícil. Mas o Espírito Santo, amados, o Espírito Santo, ele controla o seu temperamento. Ele trata o seu temperamento. Bom, é isso que eu queria dizer para você. Que uma das coisas para você viver uma vida em abundância é você viver em paz com todos. É você ser uma pessoa tranquila. E eu queria saber se eu posso orar por você. Porque se você chegou... Senhor, eu oro pela pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Ô Pai, eu oro te pedindo para que o Senhor possa ser santificado como um Senhor no coração dessa pessoa. Que essa pessoa venha se entregar como sacrifício vivo, aroma suave e agradável. Que essa pessoa venha ser um aroma do Senhor, Pai, por onde passar, espalhar a essência do Senhor com gentileza, Pai. Assim, que essa pessoa venha entender que viver em paz com todos não é um conselho apenas, é uma identidade. É uma identidade de todo filho de Deus. E como embaixadores do Senhor, precisamos viver em paz com todos. Então eu oro pedindo para que a identidade dessa pessoa seja firmada, Senhor. Trata o ego dessa pessoa, trata todo o orgulho, Senhor, por favor. E ajuda essa pessoa a entender o quanto que ela é amada extravagantemente pelo Senhor. E assim, ela conseguir amar extravagantemente o outro. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você lembrou de alguém. Nossa, esse vídeo eu acho que vai edificar a vida de alguém. Então seja usado pelo Senhor. Compartilha esse vídeo, bota nos status, bota no Instagram. Compartilha aonde você pensar, onde o Senhor te lembrar, você compartilha. É isso. Um beijo e tchau, tchau.